Agora voltamos para a jornada dos heróis. Vocês encontram aí um recanto para recuperar as suas forças. Vocês acham um oásis paradisíaco no meio do deserto. Então vocês estão caminhando assim, e aí sem querer vocês entram assim numa parte rochosa e acham um lindo lago ali com uma vegetação bastante rica. E alguém os recepciona. Bem-vindo, aventureiros, ao oásis secreto. Aqui vocês podem recuperar o HP e o MP, mas isso terá um preço. E agora, hein? Eu imagino que é o personagem que o Leonardo ia controlar, né? Ele está disfarçado, não muito bem disfarçado. Não, eu vou falar, o preço são os olhos de vocês. Eu vou mostrar os olhos, tipo, furados ali. Furado. Eu penso assim, Leonardo, que esse personagem, a gente pensou assim, que ele é um cara assim que gosta, embora ele seja uma pessoa velha, ele gosta de aplicar travessuras, pegadinhas, né? Como se fosse uma criança, né? O que tu acha, Leonardo, que ele poderia... Qual é a pegadinha que ele faria ali com os jogadores, com os outros players? Tudo que vocês precisam me dar é um bloco de gelo. E aí, como é que vocês vão se virar aí? A minha personagem olha pra Elfa, né? A maga ali do grupo é ela. Eu tô coçando a cabeça com a varinha pensando como é que eu vou fazer. Mas detalhe, o meu boneco claramente é cego. Então, tipo, dá pra enrolar, sei lá. Vou deixar com vocês aí. Pode contar uma... Vai que o cara tem uma magia aí, né? Não sei. Eu não sei que tipo de magias que tem no Eternos e que tipo de acesso tem os personagens, né? Porque nesse quesito, tirando a parte do meta de jogo digital, né? As magias de full interpretação geralmente não são adquiridas, né? São mais da parte da interação que a gente tem mesmo, não? Assim, ó, peraí. Assim, ó, tu tem uma rajada elemental, né? Que é o teu poder básico ali. Cara, tu pode escolher qual elemento ela manipula. Porque no jogo ali, tu escolhe um elemento e esse elemento é o teu elemento padrão daquele poder. Então, se tu quiser ter, vamos dizer, rajada elemental fogo, se tu quiser ter uma rajada elemental de vento, tu tem que comprar o mesmo poder, só que desta vez especificando o elemento que tu quer, né? Aham. Então, teoricamente, tu tem um elemento que tu pode escolher que a tua personagem domina. Já que a rajada elemental era azul, né? Podia ser uma água gelada. Água de gelo. A Elfa vai tentar ali pegar algum tipo de material que ela tem, uma pedra no chão e botar uma rajada de elemental na pedra para ela ficar mais gelada. Perfeito. Então acho que tá resolvido. Recuperaram o HP e o MP. Agora esse vendedor, esse habitante do oásis misterioso anda junto com vocês agora na viagem. Mas agora eu vou fazer a última história do príncipe. Tá? Então volta ali pro passado. Ele foi dado e desapareceu, né? Tinha caído lá do precipício, mas ninguém viu, só os assassinos que viram. Mas ele sumiu. Foram feitas várias buscas, só se sabe que ele saiu de Símbios e não voltou mais. Então ele já foi dado como morto. E essa notícia deixou seu pai, o rei Ivan, muito abalado. E ele adoeceu, né? Dizem, né, que ele adoeceu e por causa disso ele morreu. Morreu de muito desgosto. Nunca mais viu seu filho. Mas existem outros boatos, outros rumores que andam pelo castelo que dizem que
O que aconteceu, na verdade, é que o rei Thales, ele sumiu, deu um sumiço no príncipe e depois ele envenenou seu irmão. Ele não adoeceu de uma doença psicológica ou natural. Ele envenenou seu irmão e levou ele ao óbito porque ele estava interessado na coroa. Então ele eliminou, né, o rei e o herdeiro para ficar com ele a coroa. É os que os boatos que se escutam no castelo dizem. Embora a gente não sabe se isso é verdade ou não, se foi isso que aconteceu, mas esses rumores estão beneficiando alguém. Alguém está sendo beneficiado porque esses rumores estão causando instabilidade, né, uma certa desconfiança naquele reino. Quem está ganhando com isso é Victor Nizar, que está interessado nas terras de Darkseid. Então ele é uma, digamos, um cenário muito vantajoso para Victor Nizar tentar fazer aí, de repente, de alguma maneira conseguir o território de Darkseid para si. E imagina assim, ó, que agora a gente vai ter que pensar como é que a gente vai fazer. Imagina assim que nessa mesma época que desapareceu o príncipe, em outro lugar totalmente diferente, é um lugar assim em ruínas. Em ruínas foi um grande reino próspero, foi um reino, uma antiga cidade dos elfos, que por causa da guerra ela foi destruída. É o reino de Lorência. É isso, Michel? É a pronúncia? Como é que é? É Lorência? Lorência? Lourenço. Lorência? Eu botei com H ali, eu não sei se escrevi Não, certo. mas é com H mesmo, é com H. Tá, e fala R ali, Lorência. Foi destruído, mas agora ela é uma cidade fantasma, tá totalmente desabitada. Talvez as únicas coisas que habitem lá são seres profanos. Mas tem alguma alma corajosa, tem uma alma que está explorando aquelas ruínas, e é o jovem príncipe. O jovem príncipe que está lá. Ele, de alguma maneira, assim, ó, vamos tentar encaixar a história, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque o que acontece? Os rumores que o seu pai... na verdade, o rumor não, né? A notícia mesmo da morte do seu pai chegou até ele, e tem aqueles rumores que foi o tio que envenenou o rei para ficar com a coroa, e chegou até ele. Vamos pensar numa maneira como... Mas aí isso fez com que ele fosse nesse lugar para buscar mais poder. Depois a gente vai continuar a história ali. Mas como é que vocês acham assim? Ele foi achado por alguém ali, talvez não fosse um aliado dele. Mas como é que a gente poderia fazer para ele chegar aí? Tá, basicamente, isso aí é continuação da queda dele, né? Exatamente, é da queda dele. E esse negócio aí dele estar nesse plano, nesse reino aí, ele já tinha recebido a notícia da morte do pai dele, ou só que o pai dele ainda estava doente, ele tá meio que na esperança de estar vivo? Não, ele já morreu. Talvez assim, o que eu pensei? Que ele foi resgatado, né? Ele estava ali curando a sua perna que quebrou. E aí ele não podia se locomover, ele estava preso em cativeiro, né, com essa pessoa que o achou. E essa pessoa, ela tá pensando em usar ele, talvez, né, para alguma coisa. Só que aí talvez estava curando a sua perna, passou alguns meses e um dia vem essa pessoa que resgatou ele do deserto e fala para ele, né? Recebi algumas notícias que você vai gostar de ouvir, né? Talvez fala com um sorriso assim meio macabro assim, né? O seu pai morreu. E aí ele olhou assim, né? Talvez com um olhar de espanto assim, e talvez ele fale assim, foi seu tio, né? Talvez foi ele que disse pro príncipe, né,
que o matou. Uma coisa que podia ser, porque o Lerência fica em Drowns, né? Que é o território dos Elfos Negros, né? Então pode ser, quem sabe, que ele tenha sido achado, quando ele caiu, ele pode ter sido achado por, como é que eu vou dizer, por Elfos Negros, Um elfo necromantes, negro, alguma pode ser. coisa, vampiro, alguma coisa, né? E os caras trouxeram ele pra Drowns. E aí lá ele vai aprender necromancia, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Pode ser, pô. Os elfos negros em A Eternos, eles são meio que escravistas de certa forma também, ou não? Sim, assim, ó. Teoricamente, eles têm a carne e o sangue corrompido. Não quer dizer que eles sejam, não quer dizer que eles sejam todos do mal, né? Só que assim, eles têm a maldade já dentro do corpo deles. E lá, eles não têm esse negócio de prisão. Lá, se você cometer um crime, você vai pagar o teu crime sendo escravo da pessoa que você lesionou, né? Aham. Então, assim, lá o sistema é escravizado, tem escravidão lá, só que ela é controlada, né? Não é assim, eu vou pegar aquele cara e servir de escravo. Não. Tu passa por um julgamento e se você for julgado culpado, tu vai pagar uma pena servindo a pessoa que você lesionou. Estilo Japão, então, feudal. Eu vou aproveitar e vou pegar a ideia, então, do Pichel, eu gostei, Sim. que é um elfo negro. Eu, de repente, assim, ó, para ligar a história, ele foi pego, então, que nem o Douglas comentou, né, que alguém com más intenções, então foram os elfos negros, levaram ali até essa cidade lá dos elfos negros, porque eles estavam pensando assim, pô, o cara é da nobreza, eu vou conseguir um alto preço no mercado negro, vender esse cara aí. Então o príncipe, né, eles estavam esperando o príncipe curar a perna e tal, para vender, para fazer a venda. Só que aí o príncipe, ele conseguiu fugir, né? Talvez assim, uma distração dos elfos negros, ele conseguiu fugir ali pelas ruínas e ele foi até lá, porque tem outro detalhe. Ele sabe que lá ele pode adquirir um grande poder mágico. Que ele precisa para vingar a morte do pai dele. Ele sabe que tem a Torre do Turvo lá, onde ele poderia aprender essa magia proibida que ia aumentar o seu poder mágico. E lá, para surpresa dele, alguém já o esperava. Não é, na verdade, o bibliotecário, ele tem uma identidade secreta. Joel! O Tiriri!